Fala pessoal, tudo bem? Tá gravando mais um vídeo aí, Encontro com a Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se essa mensagem fizer sentido para você, envia para seus amigos, envia para alguém aí que está precisando e necessitando, tá bom? Vamos estar fazendo a leitura aí de 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Interessante, né? Hoje pela manhã, estava falando com uma pessoa e se levantou uma situação, né, onde a gente começou a conversar sobre determinado assunto e ela me comentou algo e eu disse para ela, não é dessa forma, né? Pela luz da palavra e a revelação do Senhor, eu instruí ela, né, conforme eu tinha ali, e eu creio que muitas vezes nós caímos nesses enganos, né? Ela falou assim, né, quem é cristão sabe, né, a nossa luta ela não é contra a carne, ela não é contra a sangue, é contra principados e potestades, né? E ela diz assim, tirando os demônios, eu sou uma bênção, né? E aí ela estava naquela autocondenação que ela era um templo de demônios, digamos assim. Eu disse para ela, não é dessa forma que funciona, né? Eu expliquei para ela dentro da palavra, né? Porque nós sabemos que a palavra do Senhor é a verdade. Tudo que sair da palavra do Senhor é engano, é manipulação, é sofisma, é tudo que vem para nos afastar da verdade genuína de Cristo. Jesus Cristo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente tem que sempre basear todo o nosso entendimento e as coisas que nós acessamos, ouvimos até mesmo, na palavra do Senhor, porque ela é a verdade, ela é o nosso manual e o nosso guia, tá bom? Vamos lá. E aí ela falou sobre isso, né? Que tirando ali os demônios, ela era uma benção. Eu disse para ela, não é dessa forma que funciona. E eu expliquei para ela. E eu quero compartilhar agora com vocês. Eu disse para ela, quer ver que não? Vamos dar um exemplo do medo. A palavra diz aqui, ó, para destruir as fortalezas. Eu disse para ela assim, quer ver? Tu tem medo de uma circunstância? E no caso, o pai dela tinha morrido atropelado, certo? Tinha sido atropelado. Daí eu perguntei para ela, se alguma pessoa mais da tua família agora vai para uma faixa, vai para algum lugar, você tem medo que essa pessoa seja atropelada? E ela disse sim. Pois bem, então não é o demônio do medo que está agindo em você, e sim uma fortaleza que ficou instalada, ficou implantada na mente, eu explicando para ela, na mente dela no caso. E aí, toda vez que ocorre uma situação que possivelmente, né, na linha da ansiedade ali, cria aquela situação, vai acontecer de novo. E isso é uma fortaleza, né? Fortaleza, isso não é um demônio, isso é uma fortaleza. Então, cabe a ela, né, se libertar nessa situação. E cada um de nós, que a gente possa estar se examinando, né? A palavra vai dizer, examine-se o homem a si mesmo. E aí eu disse para ela, viu como ficou simples? Então toda vez que algo ocorre na nossa vida, que já ocorreu, digamos assim, vai acontecer uma coisa e tu já aconteceu aquela coisa, tu já vai começando a ter medo. Então não é o demônio do medo que está agindo, mas é uma fortaleza que há na tua mente. A palavra vai dizer que, embora nós andando na carne, nós estamos na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Oração, clamor, confessar ao Senhor, Senhor, eu ainda tenho esse trauma, eu tenho esse medo, tenho essa dúvida, seja o que for. E eu expliquei para ela, tu pode sair disso, tu não vai ter medo mais que alguém venha a ser atropelado. Obviamente, né, nós não estamos livres de nada, não. Né? O Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas tu ter essa ansiedade, essa preocupação, ela é uma fortaleza. Então tu deve se libertar disso.
O Senhor Jesus Cristo se manifestou para desfazer com todas as obras das trevas. E Ele quer desfazer da minha, da vida de vocês, todas as fortalezas. E é através do Senhor, né? E sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que a paz de Cristo possa ser o árbitro do nosso coração. E para que isso aconteça, somente através da palavra de Deus, né? Então, nessa situação, ela se encontrava com a mente com aquela fortaleza. Então, toda vez, obviamente, que um familiar dele, uma pessoa querida dela, for para uma faixa, ela vai ter medo. Óbvio, vai ter medo, mas não é o medo em si, mas sim a fortaleza que ficou instalada nela. E muitas vezes é isso que acontece com nós, né? Nós culpamos os demônios, culpamos isso, culpamos aquilo, mas às vezes na realidade está em nós, né? Através do nosso livre-arbítrio, né? Nós nos libertarmos, né? O Senhor Jesus Cristo perguntou uma vez: "Que queres que eu te faça?", né? E aí cabe a nós dizer: o que eu quero? O que eu preciso? Senhor, eu tenho uma fortaleza, eu preciso ser liberto dessa fortaleza, né? Porque toda vez que ocorre uma situação parecida com aquela que aconteceu lá atrás, eu já vou começando a ter medo, eu já vou começando a agir na minha justiça, conforme o que eu penso, conforme o que eu acho, e isso não é a vontade de Deus, isso não é a mente de Cristo que nos traz a paz, né? A paz que excede todo o conhecimento humano. Por isso que a gente possa se examinar e ver qual é a área que ainda tem fortalezas na nossa vida. Isso é uma situação que eu citei, mas quantas ainda tem, né? Eu pego uma linha de relacionamento, por exemplo, quando a mulher é traída ou quando o marido é traído, e aí depois termina aquele relacionamento, digamos assim, e vai para o próximo, ela joga toda aquela culpa, né? Aquela fortaleza que foi instalada nela, que ela criou, né? Pela circunstância de ter sido traído ou o marido sido traído, quando vai se relacionar novamente, já está achando que vai ser traído novamente. É porque a pessoa vai trair? Não. É porque há uma fortaleza, né? Então, nós devemos nos livrar dessas fortalezas que há dentro de nós, e somente através da palavra do Senhor, que traz cura, que traz libertação, que traz iluminação. Mas o primeiro ponto é nós entendermos, né, como ela estava nesse engano de achar que era, né, um demônio que estava agindo, e eu disse: não, isso está instalado em você. Então, primeiramente, nós devemos nos examinar e reconhecer: realmente eu ainda tenho isso, né? E no momento que eu me examinei e vi quais são as fortalezas que ainda me dominam, se é a ansiedade, se é o medo por alguma circunstância, eu tenho que ver qual é a causa, né? Porque a ansiedade é um sintoma de algo que já está ali, implantado e alojado dentro da nossa mente. E nós sabemos que a mente, ela mente. Então o Senhor Jesus, ele veio para nos libertar. Ele veio para nos trazer cura, nos trazer libertação. Basta nós querer. Basta nós clamarmos ao Senhor. E nós devemos primeiro saber o que nós temos, né? A gente pega a passagem da mulher do fluxo de sangue, ela sabia que ela tinha um fluxo de sangue que já estava há 12 anos. Era uma hemorragia que ela tinha 12 anos, ela sabia o que ela tinha. Então ela foi até o Senhor e ela tinha a certeza que se ela apenas tocasse o Senhor, ela seria curada. Então, o primeiro passo de nós fazermos é nos examinarmos e vermos qual é as fortalezas que há na nossa mente. O que nós agimos como que parece que tudo vai se repetir novamente. Tudo vai acontecer, já aconteceu comigo e vai acontecer de novo. Eu passei por isso, agora eu já não faço mais isso porque aconteceu isso. Então a gente precisa realmente ser livre. Conhecereis a verdade e a verdade vai os libertar. Mas quando Cristo libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Precisamos dessa liberdade no Senhor, e aonde é o Espírito de Deus, aí há liberdade. Deixa o Espírito de Deus governar a sua mente. Deixa ele visitar todos os compartimentos da sua mente e ver todas as fortalezas, todos os sofismas que ainda te aprisionam, que ainda te colocam medo, rejeição, culpa falsa, ira, revolta, quantas coisas ainda na nossa mente que nós não permitimos que o Senhor venha visitar ela. Então que a tua oração possa ser: Senhor,
visita a minha mente e vê quais as fortalezas que ainda há, porque às vezes a gente nem sabe, às vezes a gente nem consegue perceber que há essas coisas diante de nós. A palavra do Senhor vai dizer que absolve os pecados ocultos, né? E tem os pecados ocultos e tem coisas ocultas que nós não sabemos também, mas no momento que nós oramos, o nosso Deus que conhece todas as coisas, que conhece o nosso ser completamente, foi Ele que nos formou, Ele vai ter o escape, Ele vai ter a ajuda, Ele vai ter o suporte e principalmente a libertação para que a gente possa ser livre, né? Que Deus abençoe, que essas palavras possam ter fortalecido teu coração. Mais uma vez eu digo, se fez sentido essas palavras, que vocês possam estar compartilhando com seus amigos, curte aí a mensagem, tá bom? Te inscreve no canal se ainda não tá. Que Deus abençoe. Que o Senhor Jesus possa estar visitando todas as fortalezas e removendo elas em nome de Jesus. Porque Jesus Cristo se manifestou para desfazer com todas as obras das trevas. E eu profetizo sobre a tua vida que todas as fortalezas serão desfeitas da tua mente. E você vai ser uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.